Extra, extra! Direito e política caminham juntos. E você não sabia disso? Muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Juris, o seu podcast jurídico diferente. Eu sou Erickson Moraes, hoje positivo para a Covid-19. Estou aqui virtualmente ladeado por meus queridíssimos e amabilíssimos amigos. Bel Becker. Marcos Magalhães. E hoje vamos tratar desse tema extremamente polêmico, que é politização do direito, judicialização da política, direito e política, política e direito, um corre, o outro pega, um pega, o outro corre. E nesta república, que graças a Deus não é e jamais será a de Curitiba, como é que isso tudo funciona, meus caros amigos? Funciona com manifestos, né? Durante a audiência, Comunista? advogado... infelizmente não foi. Advogado se levantando contra juízes, algumas sentenças bem politizadas, e acho que a gente tem que ter certa cautela para analisar o que é que vale a pena a gente criticar e o que é que não vale, né? Para a gente poder entender como é que funciona o sistema do judiciário, que eu acho que é importante. Sim. Tem um brocardo jurídico, em latim, na verdade, é um brocardo latino, que todos nós, quando iniciamos a faculdade de Direito, aprendemos, né? Eu acho que é um dos primeiros brocardos que aprendemos. E aprendemos um bocado de brocardos. E esse diz, ubi societatis ibi jus, não é? Onde está a sociedade, está o direito, não é isso? Não é algo mais ou menos assim? Eu acho que era Uber, né? Tem o Uber também. Hoje tem o Uber. Hoje tem o Uber. Uber Societatis, Uber Precarização hoje. É, por aí. A gente precisa entender então, que a sociedade só vai evoluir. Nós somos seres políticos, né? Somos animais políticos. Então, o que é política? Política é só a gente falar sobre partidarismo, sobre polarização? Acho que não. Acho que tudo que a gente faz acaba tendo uma conotação política, nossas decisões, nossos encaminhamentos. A gente fez uma live certa feita em que eu falava sobre compras em brechó. Acho que vai por aí. É muito mais amplo do que o que a gente imagina. Só que quando a gente vê uma decisão, né, de direito, uma situação que envolve os tribunais, além de que existe todo um caminho já político, de alguns setores da política governamental atual, de fazer críticas, né, para poder desmantelar certos órgãos do judiciário, a gente precisa ter cautela, porque algumas críticas são válidas, acho que outras não. Marilena Chaui, eu acho que ela fala que o espaço do político surge em Roma, né? Com aquela noção de constituição do espaço em que eu separo o público do privado, e ali a gente começa a ter uma conformação de política como instância que a coletividade define as questões relacionadas ao público. Só que, assim, já fica claro ali que política, então, tem a ver com debate, né, com dialética, com necessidade de consensuar, de pactuar. Aí ela segue falando da Grécia também, que ali já é um modelo até democrático, né, de participação popular, ainda que nas ágoras, não é bem a noção que a gente tem de democracia nos dias de hoje, mas é uma iniciativa. Então, assim, o político, aí a gente trazendo isso para direito, principalmente numa sociedade como a nossa atualmente, é óbvio que existe uma relação muito forte entre direito e política, tanto do ponto de vista de definição do que é certo e o que é errado, e como isso interfere na vida, na felicidade das pessoas, o que é que as pessoas podem ou não podem fazer, não é o que elas têm vontade. Direito. E esse jogo é marcado, então, por diversos interesses, né? Agora, o judiciário, ele é uma função do Estado que aprecia, a gente tem uma função que legisla, define o que é certo e o que é errado, uma que deve executar as leis e uma que aprecia. Eu acho que a nossa discussão é o que é neutro, né? E se existe neutralidade, e o que é uma postura política que, de alguma forma, não compromete, já que Erickson está falando, né, dessa afetação em relação a questões, por exemplo, como direitos humanos, ou questões que afetam a vida pública, a democracia. Quando é que essas pessoas investidas dessa função de julgar estão atuando, de fato, voltados a atender ao interesse coletivo ou a legitimamente um respaldo na lei, ou quando elas estão agindo, né, de forma até arbitrária ou pensando apenas em seus interesses pessoais, quando não movidas por ódio
ou por recalque, né? Isso também, a vaidade afeta muito. É o mundo dos afetados, né? O mundo jurídico. É toda uma impostação, travestismo, o povo adora uma toga, um vestido, é o mundo da afetação, né? Para começar a conversa, porque tem trilhões de caminhos para a gente discutir, né? Política e direito. Mas eu acho que esse campo assim do... Ai, não sei falar de outra forma, a vontade que dá de falar é isso. Mas às vezes a hipocrisia, né? Você sabe até que não é isso, mas a gente sustenta, a gente defende, porque a dialética nos permite fazer isso. Dizer uma coisa totalmente contrária ao que a lei prevê. É o espaço do político. Eu justifico que permite embasamento. Porque tem a questão dos crimes políticos, né? Quando você faz algo que atenta contra a estrutura do Estado, e é outra discussão. A gente está falando seria julgamentos políticos, né, Bel? A nossa questão aqui hoje seria mais Nosso isso, enfoque né? seria muito mais isso, né? Que é o que vai para a mídia, é o que sai nos jornais, é o que ganha as redes sociais, o tribunal das redes sociais, né? Vamos então partir para os casos concretos? O que a gente tem aí, o que vale a pena a gente ressaltar, para a gente poder entender do porquê que algumas decisões devem ser políticas e outras não? E até fazendo o corte, né, para ficar bem especificado o tema do nosso episódio de hoje, a gente pode focar, então, no que chamam de ativismo judicial ou a judicialização da política, né? E tem um outro ponto também, um outro corte que pode ser feito, sobretudo pós-Lava Jato, que diz respeito à criminalização da política, né? A criminalização do exercício político partidário também, que de repente a gente pode dar uma abordada, e é uma criminalização que vem sendo feita em alguns fóruns de uma forma institucional, mas há uma criminalização também social da política, né? E a política é isso, a política permeia a nossa vida desde que o mundo é mundo, desde que creiam os criacionistas, Deus criou o homem e de sua costela fez a mulher e os colocou para conviver ali com a serpente que foi convencê-los a comer de um fruto proibido. E após isso, após a decisão de ambos, arcaram com as consequências de serem expulsos do paraíso. O que é isso, se não o exercício da política também, né? Então, já desde o Éden, então não tem como fugir, a gente tem que, de repente, essa é uma visão que eu tenho, tem que ter menos ojeriza a política, lógico que a politicagem, a forma como se faz de maneira inadequada, sim, até porque eu diria, de uma forma bem simplória, que a política é a arte de conciliar interesses legítimos. Então, sem a política não se constrói uma nação, não se constrói uma democracia, né? É algo extremamente necessário. E dentro da política, e faz parte também da política, porque necessária a construção de uma democracia e de um Estado, portanto, o poder judiciário, a justiça, o direito também é política. Também E que poder, né? O judiciário é um grande poder, né? Infelizmente, a gente não é legítimo, não é um poder que vem do povo, né? Não é legitimado pelo povo, mas é um grande poder, querendo ou não. Ainda que a gente não pense dessa forma, o judiciário ele tem muito envolvimento. Por exemplo, vamos começar relembrando que a gente já tratou do judiciário, das decisões de um judiciário retrógrado, né? E a gente criticou naquele episódio, naquela ocasião, decisões de juízes de primeiro grau, especialmente, né? Que foram decisões extremamente políticas. No entanto, a gente tem uma instância, que a gente chama de instância no direito, que é o STF, que é a última instância, e que é uma instância extremamente política. Então, lá, a gente não tem como fechar os olhos para a possibilidade do judiciário integrar, né, nas suas decisões, fazendo um poder meio que legislativo. Então, quando, por exemplo, falta lei, o direito fica lacunoso, ou seja, cheio de lacunas, cheio de espaços em branco, é comum que o STF interprete, naquele momento que ele está interpretando, ele vai fazer a política, porque não teve lei. A gente pode citar aqui todas as decisões envolvendo questões como casamento gay, homoafetividade, a gente pode falar sobre cotas. Não tem lei? Então vamos lá, vamos interpretar, não é? E aí, o que a população precisa entender é que esse papel, ele é normal, ele não é um papel absurdo do STF. O Supremo Tribunal Federal tem legitimamente esse papel.
E o Poder Judiciário, dentro de um Estado democrático de direito, tem justamente a função de ser, tem a missão, por assim dizer, de ser um órgão contra-majoritário, né? Então, quando o Tribunal Constitucional faz efetivarem normas de direito fundamental, a margem, né, de lacuna legislativa, né, de omissão legislativa, ele está justamente cumprindo esse papel de órgão contra-majoritário. Por quê? Porque o poder legislativo, que é aquele responsável por elaborar leis e que representa, em tese, representa a maioria das pessoas, representa a maioria dos cidadãos, ao menos em tese, não fez. Se ele não fez, um outro órgão que não tem esse poder de representação, não tem representatividade, vai e o faz em nome de uma efetividade maior da própria democracia, né, e dos direitos que são garantidos desde a Constituição. Então, nesse caso, o STF não dá para a gente criticar muito, né? O que vocês acham? Porque ele tem esse papel. Por mais que a gente não concorde com algumas decisões, fica muito feio para a população brasileira levantar uma hashtag no Twitter de STF vagabundo, né? Como tem ocorrido. Se você coloca uma tag ou uma hashtag tanto no Instagram quanto no Twitter, você vai ver lá, STF vagabundo. A população brasileira chegar a esse nível é preocupante, ao meu ver, porque o STF realmente ele é um dos órgãos mais políticos que tem. O que vocês acham? Erickson tratou aí de situações relacionadas a direitos fundamentais, defesa de minorias, não é isso, amigo, que você quis dizer? Sim. Então, nesse aspecto, tem gente até que fala que é ativismo, né, que está intervindo, inclusive, em outras funções de Estado, né? Está legislando, às vezes. Mas eu acho que, particularmente, aí ele está bem centrado no espírito de defesa da Constituição, porque são direitos afirmados de forma positiva, ou são fundamentos, ou são objetivos. Ele está incidindo para manter uma ordem constitucional diante de um estado de inconstitucionalidade, né? Uma determinada situação. E também tem esse papel, né, de dar efetividade quando o direito também não é promovido, não é legislado, diante das omissões existem, né, o mandado de junção e outros remédios, porque o próprio judiciário erra, mas também as outras funções, né, o executivo e o legislativo também cagam, né, fazem um monte de besteira. E o Estado é conservador, o Estado brasileiro é reacionário, o Estado brasileiro é violento. Então, a gente precisa mesmo de uma instância aí que atue. Eu, particularmente, defendo muito. Sebastião Salgado, ele tem dito que, no caso aqui do Brasil, o bastião assim, da defesa do meio ambiente é o judiciário, e, mais recentemente, a gente novamente tem visto isso. Então, ai de nós, se não fosse o judiciário, por exemplo, em relação a esse tema. Mas, ainda assim, acho muito conservador também, e sabemos aí de questões históricas que, de alguma forma, colocam em xeque também determinadas posturas, o que a gente estaria chamando assim de politização. Por exemplo, a questão da inocência do Luiz Inácio, né? O que é que mudou de lá para cá, assim, de forma tão enfática? Não é o que está nos autos, foi a situação do juiz, na verdade, né? Não sei se vocês compreendem. Então, de alguma forma, todo mundo alertava o tempo todo, poxa, é um absurdo, não tem prova, não tem prova, não tem prova. E aí, poxa, fica agora uma situação super chata, né? Porque o Luiz Inácio, ele cumpriu a pena. Então, eu acho que quando a gente promove esses excessos, a gente fica numa posição bem, bem complicada. Mas em outras situações não acho excesso, não. Acho o mínimo razoável que ele atue mesmo. Eu acho que as questões envolvendo direito penal, os julgamentos de direito penal, elas são sempre questões muito polêmicas. Ficou mais em voga a questão de um julgamento de um político, e vai ser, a partir de agora, a gente está em ano eleitoral, para quem não sabe, a gente está gravando 2022, é ano eleitoral. Então, a gente vai ter muita coisa aí pela frente que vai ser questionável. Nesse sentido, porque a gente vai ter agente político aí sendo questionado a todo momento, né? Então, o que eu falo é que, assim, a gente fragilizar nesse momento o órgão judiciário, não vamos colocar poder, não, vamos colocar órgão judiciário, dessa forma faz com que as coisas fiquem mais críticas lá na frente, né? Eu acho que a gente demorou muito tempo em termos de sociedade advocatícia, para se posicionar sobre a questão do Luiz Inácio,
muito porque quando o juiz da causa é tido como um herói, e a gente tinha uma população muito crente, né, nesse movimento da Lava Jato, acreditava-se, né, naquele momento, muito mais do que hoje, ainda existem alguns adeptos do lavajatismo, mas acreditava-se que a Lava Jato iria atrás de todos os políticos, que ia limpar a corrupção, finalmente íamos ver a efetividade do direito penal. E o que a população precisa entender é que muita coisa aconteceu de errado e continua acontecendo não só na Lava Jato, mas toda persecução criminal no Brasil, ela é questionável. Então, sempre que a gente toca no ponto de crime, é importante a gente observar de uma forma mais crítica mesmo, sabe? Como é que uma pessoa que é inocente cumpre tanto tempo de pena? Ele, inclusive, para quem não sabe, pode pedir indenização tranquilamente ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, mas ele não vai fazer isso por uma questão de opção dele, enfim, ele tem outros critérios, né? Ele tem oportunismos aí pela frente, porque ele vai ter portas abertas aí para a candidatura dele. A gente está em ano eleitoral, a gente precisa falar desses agentes políticos. E aqui no podcast, eventualmente, a gente vai falar sobre eles. Então, caso você nos siga, caso você esteja aí nos acompanhando, permaneça aqui, observe qual é o teor crítico do que a gente vai fazer daqui para frente, porque muitos agentes políticos vão judicializar. Esse vai ser um dos anos que estima-se maior judicialização, né? Então as pessoas vão ficar questionando toda hora no judiciário, durante o período eleitoral especialmente, o ato do outro candidato. Então vai ser um bate-boca assim no judiciário que vai ser incrível. E aí, vocês estão prontos? Até para a morte. Não fale isso, que você está com suspeita de Covid, menino. Não, não, tá suspeita confirmado. não, estou positivo, Ai, meu confirmado, Deus. positivo e operante. Positivo e Estamos operante. distanciados. Mas graças à ciência, graças ao SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, graças à força, à luta de milhares e milhares e milhares de profissionais da saúde e de pessoas que não deixaram a peteca cair neste país, eu estou vacinado com 4 doses, porque eu sou imunossuprimido. Então, já tomei 4 doses e estou com sintomas levíssimos. E graças também à intervenção do Poder Judiciário em muitos momentos no contexto de pandemia. É verdade. É importante, já que estamos falando sobre a judicialização da política, olha as coisas como acontecem. Olha, para este tema, eu tive que estar contaminado com Covid. É impressionante a força que as coisas parecem ter quando precisa acontecer. Já diria Caetano Veloso, um dos maiores gênios que a humanidade já conheceu. Então, em contexto de pandemia e a atuação do STF, do Supremo Tribunal Federal em contexto de pandemia, garantindo aos estados a sua autonomia para editarem regras a respeito do manejo da pandemia, do uso de máscara, do não uso de máscara, da imposição de lockdown, da não imposição de lockdown, quando o governo federal tinha o desejo de centralizar o poder nesse momento e, portanto, a capacidade de emanar decisões, vem o STF e diz, não, os estados têm a sua autonomia, são entes federados, são entes da federação, têm autonomia e essa autonomia deve ser respeitada. E aí? Uma decisão política necessária, porque eu já falei isso aqui nos bastidores, se fosse técnica, não precisaria do judiciário para poder falar o óbvio. Para mim, ele precisou intervir, né, nesse sentido, para poder fazer com que houvesse uma liberdade e houvesse realmente um acerto de contas aí com uma omissão, né? Eu só não entendo de onde parte tanta covardia para certas questões aí de foro público, nacional, que já poderiam ter sido questionadas, já poderiam ter sido levadas adiante, envolvendo justamente a parte governamental omissiva, né? Mas isso aí é tema para outro podcast. Isso aí é para frente. Aproveitando que a gente está aqui, eu acho que eu consigo compartilhar a tela para a gente poder falar sobre um caso aí que está super polêmico, super em moda. Vocês acham válido a gente compartilhar? O caso dos advogados que se revoltaram em audiência contra a juíza ou não? O do caso Jairinho? Sim. Eu acho que vale o registro. Tem um outro caso também que foi divulgado no Migalhas hoje, de um juiz na audiência de custódia. É uma mulher que foi presa por tráfico. Ela tinha tem uma filha, e simplesmente ele a trata com a ojeriza,
sabe, se refere a ela como raça ruim, raça desgraçada. Se fosse um país sério, já teria perdido o poder familiar. Tem esse caso também. E o do Jairinho, eu até estava conversando com uma amiga ontem, e cheguei a falar isso. Falei, olha, eu não vi necessidade da conduta dos advogados se portarem ali em pé, todos. Eu não vi necessidade. Achei desnecessário, ponto. Mas a desnecessidade da conduta deles não exime também a responsabilidade da magistrada, que foi arbitrária. A magistrada, ao menos em tese, agiu em abuso de poder. Então, de um lado, eu vejo, concordo com o Marquinhos, eu não sei se ele tem a mesma opinião a respeito da desnecessidade da conduta dos advogados, mas a conduta da juíza foi ilegal. A deles foi, eu entendo, desnecessária. A da juíza foi ilegal e, em tese, criminosa. Eu acho que teve excesso da juíza, isso é fato. Eu não entendi muito do porquê deles terem feito isso. Achei que foi desarrazoado por parte deles, mas isso daí é um ato político, né? Eu acho que merecia a gente ilustrar, ficam aqui a imagem desse julgamento, eu não vou colocar o áudio. O caso é gravíssimo, o caso não pode influenciar na visão a respeito da defesa técnica, né, na minha opinião. Não achei que foi algo, do ponto de vista deles, ilegal. E aí o que é ilegal, eu estou falando, não pagando pau, eu estou apenas na defesa da classe, né? Nós não estamos aqui defendendo caso, nós não estamos defendendo advogado. Primeiro, eu não vi necessidade da conduta dos advogados, pronto, não vi. Isso não significa ilegalidade. E percebi a nítida ali, uma conduta ilegal e criminosa, em tese, da magistrada, que chega para a advogada e fala, sente-se, eu estou mandando a senhora se sentar, porque quem manda aqui sou eu. E magistrado não manda, magistrado manda em sua casa. Magistrado preside o ato. Com e certeza. Isso é grave, isso é sério porque se com advogados brancos, ricos e com clientes brancos, héteros, ricos e políticos, ela age dessa forma, imagine com um advogado negro, pobre, defendendo uma parte, um réu negro e pobre, o que é que ela não faz? Gente, para a gente concluir, já que a gente já vai finalizar agora, acho importante a gente ter muito cuidado, na verdade, em analisar as questões de uma forma em que a gente possa separar, né? A gente entender quais são as posturas e tudo mais, e a gente mostrar, isso daqui foi uma postura dela, evidentemente, ou ela se extrapolou ali, ela estava muito nervosa, né? Mas foi um ato político ali, tanto de uma parte quanto da outra. O grande problema é que um juiz exceder, ele pode prejudicar um julgamento muito mais do que os advogados se manifestarem. Tá? Então, assim, não é passando pano para quem está ali, aquela figura que está ali, que deve ser julgada, que deve, muito provavelmente, eu espero até que seja condenada, porque se foi isso tudo mesmo, se as provas realmente conduzem para esse sentido. Então, vamos lá, de novo, provas, né? A gente não se mete nesse primeiro momento, foi assim também com relação ao Luiz Inácio, mas vamos deixar ver o que vai acontecer agora, mas que de fato foi político, foi um ato político. Tanto é que ela mandou gravar, né? Ela autorizou a entrada da imprensa, né? Mandou que o advogado parasse de gravar e o advogado ainda perguntou assim, mas a imprensa está aqui, Vossa Excelência autorizou a entrada da imprensa. Então houve uma espetacularização, né? Eu acho que de ambas as partes, tanto da parte da magistrada quanto da parte dos advogados, houve uma espetacularização muito forte do momento de plenária ali. Então é isso, minha gente. Vamos lá, vamos nos preparar para um ano eloquente, quente, e vamos seguir adiante comentando as coisas. Vai ser polarizado, vai ser polêmico internamente, inclusive. Acho que entre a gente vai debater. Eu quero ver isso mesmo, viu? Eu quero ver polêmica. Sangue no olho! Erickson, a palavra é sua para a gente finalizar. Alguma consideração mais que vocês queiram fazer, Marquinhos, Bel, a respeito? Eu acho que somos um país que a gente precisa se politizar mais, para que a gente tenha consciência dos nossos direitos e para que a gente compreenda, inclusive, essas nuances de como a política e o direito sempre estão juntas e como a gente, ao invés de sofrer com a influência política no direito, a gente também pode se beneficiar dela. Mas, infelizmente, a gente está vendo, né, processo assim, de alienação terrível por parte das pessoas. As pessoas acham que o tema da política é algo ruim, é algo chato, é algo distante, e todo mundo sofre com isso, né?
uma sociedade politizada, o mundo é politizado, tudo envolve política. A gente precisa se politizar mais. A ética tem uma relação, né, muito próxima assim, da política. Para a gente mudar a nossa sociedade, os comportamentos, valores, tudo, a gente precisa tanto do direito quanto da política. Então, meu recado seria só esse, né? Acho que um podcast jurídico ele pode contribuir também nesse aspecto, vários aspectos, né? Mas também nesse aspecto, sabe? Para mostrar como isso é próximo da gente. E você que está vendo a gente aqui no YouTube, assina, entra, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário, deixa seu like, se estiver ouvindo a gente no Spotify, acompanha a gente no canal também. Erickson, a palavra é sua. Pronto. E só para finalizar, concordando com Marquinhos, longe de serem antagônicos, devem ser campos complementares, né? Dentro de um Estado democrático de direito, é salutar que todas as instituições, todas as funções, todos os poderes constituídos atuem de uma forma harmônica, né? Já é algo estabelecido na própria Constituição da República, né? Que os poderes ou as funções da República sejam exercidos de forma harmônica. E, para isso, o podcast jurídico também é filosofia, e eu gostaria de citar um grandíssimo filósofo de Riachão do Jacuípe, nosso saudoso Riachão, que de forma muito sábia bradou: Xoxuá, cada macaco no seu galho, Xoxuá, eu não me canso de falar. Então, se cada ator social E o resto? exercer bem o seu papel. E o resto? Xoxuá, mas o meu galho é na Bahia, Xoxuá, o seu é em outro lugar. Não me aborreça, moço da cabeça grande, você vem não sei de onde, fica aqui, não vai para lá. Então, por favor, Xoxuá, cada macaco no seu galho, cada função exercendo a sua função, cada agente exercendo as suas atribuições e de uma forma respeitosa, harmônica, harmoniosa, cada um exercendo o seu papel, fiscalizando um ao outro, e com isso vamos todos juntos construindo um Estado efetivamente democrático. Reforçando, nos sigam no Instagram, no Spotify, @PapoJurisCast. Aqui no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Toda sexta-feira um episódio novo. Curta, compartilhe. Se gostou do material, se gostou do que está assistindo, ouvindo, compartilhe. Se não gostou, compartilhe da mesma força e dê essa moral. Um forte abraço, até o próximo episódio. Esse foi o Papo Juris, o seu podcast jurídico diferente. Beijo no coração.